Muito bem, amigos, voltamos com mais uma entrevista, mais um assunto que eu tenho certeza vai atender à expectativa do nosso telespectador. O nosso convidado de hoje, Idebrando Moraes, ele é coordenador do CVV, Centro de Valorização da Vida Comunidade. Idebrando, obrigado pela presença e com certeza nós teremos assuntos relevantes. Sim, claro. Obrigado mesmo. Eu agradeço. O assunto valorização da vida, Centro de Valorização da Vida, o CVV. Em resumo, é uma expectativa de prestação de serviços na área social, evidentemente, uma prevenção contra o suicídio. Essa é a meta, Moraes? Claro, a ideia principal, o CVV trabalha nessa questão, né? É a prevenção do suicídio. E a gente fala, como que se dá para prevenir? Como que é possível? A gente sabe hoje que para prevenir suicídio é levando informações corretas, informações responsáveis sobre esse tema que é tão polêmico, né? Então a gente tem aí, não pode falar disso, não pode falar daquilo. Realmente a gente não quer que incentive, né? Falando sobre os métodos utilizados, sobre motivos que levaram a pessoa ao suicídio, não. Isso a gente não comenta mais. Não faz parte da pauta. Não interessa mais. Entendi. Infelizmente a pessoa já foi, então vai ficar comentando isso para quê? Não faz sentido. Não acrescenta. O que a gente deve comentar? Métodos de prevenção, como reconhecer sinais, o que pode ser feito, né, para ajudar, e aí que o CVV entra nessa questão de ajuda. Primeiro lugar, métodos de prevenção. Quais? A informação é o principal método de prevenção, né? E depois a gente observar as pessoas que já estão apresentando alguns sinais. Então, a informação correta, é bom você passar a informação correta para todo mundo, porque, infelizmente, a gente não sabe aonde vai surgir o problema. Pode surgir dentro da família, pode surgir no ambiente de trabalho, em qualquer lugar está sujeito. Então, a informação tem que ser passada para todas as pessoas. Que informação é essa? É como reconhecer sinais, por exemplo. Quando a pessoa começa a jogar frases sem nexo, a vida não presta mais, eu não estou aguentando. Isso são alguns sinais que a gente tem que aprender a ver e observar isso. Identificar. Né? E não é tão difícil assim. Não. Quando a pessoa às vezes fala isso, geralmente a gente não dá muita bola, né? Então a gente tem que aprender a dar bola sim. Se a pessoa está reclamando de alguma coisa, é porque ela está sofrendo. Então a gente tem que levar isso em consideração. É preciso ser solidário. Nunca foi tão preciso ser solidário quanto ao momento atual. Agora, interessante, os pais, os amigos, todos se preocupam com os filhos, com as amizades. Por exemplo, tocante às drogas. Evidentemente que todo mundo presta atenção, quer saber como ajudar, como prevenir. No caso do suicídio também? Também. É semelhante? Eu costumo falar assim, é importante que as pessoas afinem mais as suas convivências, né? Comecem a fazer as amizades e aproximar mais, né, os laços familiares, de amizade. Fraternos. De convívio, isso. A fraternidade é importante. Porque se eu tenho afinidade com as pessoas, eu reconheço mais rápido o problema. E aí a gente começa a trilhar um caminho de ajuda, de buscar realmente uma solução. Bom, também todos nós na comunidade precisamos então estar atentos. Essa é a receita. Eu gosto de falar assim, é como uma teia. Vamos construir a nossa teia de ajuda. Por que teia? Porque a aranha constrói a teia dela lá e quando cai um mosquito ou um inseto, ela corre para ver porque vibrou. Então vamos criar a nossa teia de ajuda entre os conhecidos, amigos, familiares, para que se ocorrer alguma coisa, há esse contato e a gente fica sabendo. Não é tão difícil assim? Já não é tão difícil, porque basta se aproximar mais das pessoas, né? Agora todo mundo quer ser, de uma forma ou de outra, solidário com o seu semelhante. O CVV sente que existe essa preocupação, essa participação? Em parte, sim. As pessoas querem fazer alguma coisa, ajudar e tudo. Mas ainda a sociedade, ela constrói uma barreira. As pessoas estão muito sozinhas, né? Os contatos realmente de amizade, fraternos, eles não são tão concretos. A gente tem uma certa distância, um distanciamento entre as pessoas. Ainda que seja o tempo da internet, do WhatsApp, do celular. Você tem pessoas com respostas mais rápidas, uma agilidade na comunicação, porém as pessoas estão mais distantes, né? No que se fala em nível pessoal, elas estão mais distantes, né? Não é comum hoje a pessoa falar do seu problema. Ela esconde o problema, ela quer ressaltar a foto bonita,
a viagem da praia, mas quando eu estou com uma dor de barriga, eu não falo para ninguém. É o caso, né? E muito menos quando tem uma preocupação dessa ordem, suicídio. Ah, aí sim. E ainda um dos sinais, né? A gente fala, mas a pessoa teve até ontem comigo e estava tudo bem, aí amanhece morta. Poxa, o que aconteceu, né? As pessoas não demonstram e não dão sinais dentro da família, elas vão dar lá fora. Com um amigo, talvez. Talvez com um amigo, um mais próximo, porque primeiro é um sentimento de impotência. Ah, eu estou numa situação que eu não consigo reverter. É um sentimento, talvez, de derrota. É isso, uma derrota. Não é vencedor. Então ele se sente cada vez mais fechado no mundo dele de problemas, vamos ressaltar o mundo de problemas. Ele passa a não enxergar a solução que pode estar próxima às vezes. Foca muito no problema e esquece a solução. Esquece a solução. E às vezes a própria pessoa tem a receita, né? É isso. É como eu, às vezes, já ouvi observações da seguinte maneira: a pessoa poderia até ajudar alguém, mas para si mesmo não sabe a receita. Não sabe, é mesmo. E lá no CVV a gente trabalha bastante isso, né? Como que a gente vai ajudar as pessoas? Conversando, deixa elas falarem do problema, porque ela, quando está falando do problema, logo acende uma luzinha, ela fala, olha, é aqui, eu posso fazer assim que talvez dê certo. É importante ressaltar que o voluntário do CVV, ele não vai ficar dando palpites, né? Não tem receita pronta, porque cada um tem o seu problema. Caso diferente. Cada um é um caso, né? Então, o voluntário do CVV atende com muito respeito o que a pessoa está trazendo e estimula ela a contar realmente o que está acontecendo, porque nesse meio aí há um alívio dessa pressão, desse sofrimento, e nesse momento ela pode enxergar uma possível solução. Agora, interessante, você citou que é um trabalho voluntário, ninguém recebe nada. Ninguém recebe nada ali. Só recebe a gratidão de quem foi atendido. Mas às vezes a gente ajuda um pouquinho, porque a entidade tem as suas necessidades. Né? Telefone, por exemplo. Precisa de doação, tem que pagar conta, tudo mais. Então, energia elétrica. Como toda entidade que se presta, né, um serviço, a gente tem isso também. Mas falando em telefone, é possível a pessoa interessada comunicar-se com o CVV por telefone também? Não é assim. O nosso número de telefone é só para atendimentos mesmo, que é um 188. Agora, se você quer se comunicar, por exemplo, com a coordenação do CVV Franca e tal, a gente recomenda que utilizem o e-mail. E-mail é mais viável. Aí já segue um caminho mais diretivo. Mas em resumo, se a pessoa telefona 188 e combina de comparecer, qual que é o endereço, por exemplo? Pelo 188 não é possível. Não. O 188 ele cai num PABX nacional. Então, eu estando em Franca, ligo 188, eu posso ser atendido por qualquer voluntário do Brasil. Sei. Agora, se eu quiser falar exatamente em Franca, eu preciso mandar um e-mail, que é o franca@cvv.org.br. Esse e-mail você se comunica e deixa o seu número, a gente retorna. E lembrando bem, não retorna para atendimento, retorna para uma possível comunicação. Agendar um atendimento? Isso, de administrativa, ou alguma coisa nesse sentido. Você falou do grupo de apoio. Você tem quantos elementos colaboradores? Hoje a gente trabalha com o CVV Comunidade, né? O grupo de apoio é uma das ferramentas que a gente tem no CVV Comunidade. A equipe do CVV Comunidade hoje conta com aproximadamente 8 a 10 pessoas, que se distribuem em Cinecer, que é uma outra ferramenta, o Escutatória, que é um curso que a gente aplica, são palestras, eu tenho palestrantes que atuam nessa comunidade. Então, essa equipe toda tem esse montante. Agora, lá no plantão, que é aquele tradicional do CVV, já há 37 anos em Franca, né? Antes só se fazia plantões, então a gente tem mais umas 12 ou 13 pessoas atualmente, mas já tem outros formandos, né? E a gente vai dando sequência e sempre reciclando esse pessoal. Recentemente foi dado um curso, esse curso é de formação de voluntários? O ingresso como voluntário no CVV se dá através desse curso, que a gente chama de PSV, é um Programa de Seleção de Voluntários. Então, nesse ponto, a pessoa que, por exemplo, deseja participar como voluntário, como deve proceder? Então, a gente tem um grupo de WhatsApp já para ir fazendo o pré-agendamento dos candidatos. E a gente estava tendo 2 cursos por ano nessa formação. Foi-se necessário agora em 2019 colocar 3 cursos, né? Então, o próximo agora vai ser em março. Então, quem tiver já pode, através do e-mail mesmo, ou de redes sociais, onde tem o CVV Franca,
deixar lá, eu quero participar. A gente vai encaminhar para esse grupo, né? E já chegando perto da data do curso, a gente vai conversando e vai trazer para o que é o curso? É um final de semana com parte teórica e depois dá sequência com os estágios. Então, esses estágios é que vai se dar realmente a formação do voluntário. E muita gente pergunta, mas tem que ter qual tipo de graduação, como é que é? Não precisa ser graduado, né? Não tem que ter nível de universidade, nada. A única exigência é que tenha a mais de 18 anos. Correto. Agora, entre os colaboradores, temos, por exemplo, médicos, psicólogos, talvez? Não. Não necessariamente. Não. Mas temos alguns? Alguns sim. Né? É curioso porque a linha da psicologia não se aplica tanto diretamente ao atendimento. Né? Não é bem curioso isso, as pessoas falam... É mais a solidariedade? Sim. Correto. É de pessoa para pessoa. E é aquele lado da disponibilidade que a pessoa encontrará alguém que vai ouvi-lo. Sim. É esse que é o fundamento. O voluntário está lá para ouvir atentamente, sem julgamento e sigiloso. Uma vez que a pessoa, tanto no presencial quanto por telefone, vai ser uma forma sigilosa. O assunto não vai sair entre o voluntário e a pessoa só. Muito bem. Ideobrando Moraes, coordenador do CVV Comunidade Franca. Eu quero que você repita o e-mail e o endereço onde a pessoa interessada no assunto poderá comparecer. Certo. O CVV Franca atende na Rua Carlos do Carmo, número 419. E o e-mail é o franca@cvv.org.br. franca@cvv.org.br. Isso. Para que possa o nosso telespectador anotar e entrar em contato se for o caso. Sim. Agora, o atendimento 188 é 24 horas e é gratuito. Esse a pessoa vai se manifestar para atendimento mesmo, para falar, né, do que está se passando. Por telefone? Sim. Correto. Assim como o Bombeiros é 193, a Polícia é 190, o CVV 188. Isso. Não existe 0800... Quem vê, CVV atende, não atende. Direto 188. 188, é a única linha de atendimento por telefone. Muito bem, Ideobrando Moraes, o nosso convidado, um breve intervalo, 1 minuto só. Voltamos daqui a pouquinho com a sequência desse importante assunto da nossa comunidade, o CVV. Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde 2.000 famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café, do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br. Está em busca de uma escola de qualidade para seu filho, que ofereça segurança e desenvolva habilidades e competências? Então você encontrou Colégio Infacap. Educação infantil e ensino fundamental totalmente adequados às normas da BNCC, com aulas de música, judô, balé, artes e informática criativa. Adotamos o sistema Reggio Emília, um método de ensino por projetos que desenvolve a imaginação de forma participativa e coletiva. Aqui, no Colégio Infacap, as ideias das crianças são levadas a sério. Colégio Infacap. Muito bem, amigos, retomamos com o tema de hoje, CVV, Centro de Valorização da Vida, Comunidade Franca. O Ideobrando Moraes é o coordenador, é o nosso convidado, gentilmente atendeu o nosso convite, porque o assunto é relevante, o assunto é importante, não só para a pessoa que pensa nesse gesto translocado, nada disso, mas principalmente para amigos, familiares, que precisam estar muito bem orientados da possibilidade de ter que orientar alguém, essa que é a questão, não é? O Ideobrando, mais uma vez agradeço a sua presença e mais outras perguntas para que você possa responder a respeito do CVV, Centro de Valorização da Vida. Sim, claro. Nada a ver com religião? O CVV ele não adota nenhuma religião específica, né? De forma que a gente pode navegar por todas elas sem nenhum problema, assim, porque eu não sei, às vezes alguém vai me procurar com atendimento e a pessoa é ateu, por exemplo.
Pode ser. Pode ser, e a gente vai respeitá-lo da mesma forma, vai tratá-lo como deve ser tratado. Ser né? humano. É um ser humano que está em dificuldade. Momentânea, talvez. Então, não me cabe tentar ali fazer uma conversão, vem para tal religião. Não é assim que funciona. Né? Então, a gente não trabalha dentro do CVV nenhum tipo de religião específica. Não cita. Não. Agora, esse trabalho é regional, é local ou é até de âmbito estadual e nacional? Em Franca a gente tem a unidade CVV, né? Mas existem outras 120 e tantas unidades no Brasil. Né? Então a gente tem uma comissão nacional que dá as diretrizes para as regionais. Hoje Franca pertence a uma regional que é Minas Franca. Então são cidades de Minas, mais a cidade de Franca. E daí tem o grupo local também. Então, dentro de Franca tem 3 grupos de voluntários que se distribuem. Por que é assim? Para facilitar os nossos treinamentos. Porque o voluntário ele passa por treinamentos. Constantemente ele está se reafinando ali na questão do trabalho. A gente estuda bastante, né? A gente fala, a vida do voluntário CVV não é tão simples. A gente tem alguns compromissos, reuniões. Envolve dedicação. Sim, muita dedicação. Porque a gente está atendendo pessoas que estão fragilizadas emocionalmente. Então eu não posso colocar qualquer um ali, mas é boa vontade de ajudar, mas tem todo um processo. Você, pessoalmente, tem quantos anos de colaboração efetiva no CVV? Eu tenho 8 anos. 8 anos. A sua equipe, talvez alguns tenham até mais. Com certeza. Eu tenho voluntários aí que praticamente viram inaugurar o CVV em Franca, que oficialmente foi em 1982. Correto. Agora, um detalhe. Você sente, você presenciou, você sabe, você viveu situações em que pessoas se tornaram amigos até depois do atendimento? Como é que é esse lado? Sim, alguns se manifestam por agradecimento, né, por cartas e tudo mais. Abandona aquela ideia? Sim, né? E no momento de fragilidade, porque todo mundo está sujeito a entrar numa situação dessa, né? E se tiver aonde contar com essa ajuda, é gratificante depois saber que funcionou, a pessoa me ajudou e tal. Alguns, sim, venham procurar como ser voluntário. Falar, eu passei por isso, eu quero ser voluntário, quero ajudar outras pessoas. Quero retribuir. Isso também acontece. Acontece. E a pessoa se dá bem. Sim, sim. Uma cartilha. O CVV tem uma cartilha, quem elaborou e como é que funciona esse lado? A gente tem trabalhado bastante uma cartilha que o CVV trouxe, que chama Falando Abertamente sobre Suicídio, né? Baseado numa outra cartilha que foi lançada pelo Ministério da Saúde, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, que é onde é suicídio, informando para prevenir. Não é outro tema. Essa cartilha que eles lançaram, ela é um pouco mais técnica, voltada a psicólogos e tudo mais. Então, o CVV entendeu assim, a necessidade de fazer uma cartilha baseada nessa, mas com uma linguagem mais popular, uma linguagem um pouco mais fácil de entender. A essência, então, informar e prevenir. Sim. A gente sabe que para prevenir tem que informar. As pessoas precisam saber que o problema existe, né? São a cada 40 minutos uma pessoa se mata no mundo. Né? É estatístico. Estatístico. Né? 40 minutos, 40 segundos. 40 segundos uma pessoa se mata no mundo por suicídio. Você vai conseguir chegar num número próximo de 890 mil pessoas por ano. Isso falando estatisticamente, porque as estatísticas ainda têm uma quebra aí. Então, vamos falar, mais ou menos 1 milhão de pessoas aproximado. Equivalente a muitas enfermidades. Sim. É uma doença da alma, né? Então, a gente é um caso muito sério, a gente tem que informar e levar a informação correta, que é como reconhecer sinais. Uma vez reconhecido o sinal, a pessoa realmente está passando por isso, como que eu vou auxiliar? Como proceder? Como que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Às vezes a pessoa recusa a ajuda, mas eu não posso desistir. A gente sabe que o momento dela é um momento frágil. É comum ela não querer se expor. Mas a gente tem outros caminhos, vamos oferecer ajuda de toda forma possível. Cursos e palestras, o CVV desenvolve? Sim. O CVV tem como oferecer à comunidade palestras sobre esse tema, rodas de conversa. Eu tenho feito muito trabalho com os adolescentes, por exemplo, a questão da automutilação. É muito recorrente hoje, né? E a gente tem conversado com esses jovens
eu dou palestras sobre esse assunto. Então, a gente tem também um curso que é o Escutatória. É um curso que leva um pouco dessa habilidade de ouvir atentamente as pessoas. Então, a gente chega numa comunidade, ó, vamos aplicar o curso aqui. Aí essas pessoas vão aprender como que eu faço para ouvir o outro. Ouvir atentamente, porque às vezes a pessoa vem contar alguma coisa para a gente não está preparado para ouvir. Ouvir é apoio. É apoio. É o que mais a pessoa precisa naquele momento, né? Ser ouvida, né? Você citou a juventude. É esse o segmento da sociedade que mais está diante do problema? A gente tem hoje uma sociedade onde não só os jovens, mas as pessoas se afastaram muito, né? E os jovens, principalmente, eles passam por uma questão onde eles são cobrados, e não cobrados pelos pais, ou eles têm uma autocobrança. Eles querem participar de determinados grupos, e para participar desse grupo, ele tem que atingir determinadas situações. Realizações. Então, ele se vê pressionado com isso. E aí vem a frustração. E vem a frustração, porque ele não foi preparado para aquilo. E isso também vai refletir na fase adulta. Se ele não teve uma formação de jovem boa, que adulto que vai se formar lá na frente, emocionalmente. É um adulto mais frágil. É onde a gente tem hoje a pessoa, estou desempregado há tanto tempo, e já começa a desistir da vida, né? Então, por uma questão, estou desempregado. Quantos desempregados a gente tem no país hoje? Então, alguns milhões. Né? Seriam milhões já suicidando, se esse fosse o motivo. Nossa Senhora. Né? Então, não é assim. Então, a gente sabe que os jovens hoje, eles têm um preparo um pouco aquém do que seria o ideal. Isso vai da escola até a família ou fundamentalmente da família e de outros segmentos? Eu observo que a família é importante, né? E se não tem essa formação, esse apoio, essa construção na educação, né, não vamos culpar a escola, porque quem colocou ele na escola foi o próprio pai e a mãe. No mundo, antes da escola, né? Então, antes de tudo, vem a família, sim. É a origem, a base. Agora, o lado de solidariedade é a essência da atividade, do trabalho do CVV? Totalmente. A gente trabalha pensando em ajudar o próximo, né? E todos os nossos voluntários vêm com esse sentimento, né? De ajudar, de contribuir para uma melhora, um quadro melhor, né, na situação. Debrando Moraes, 8 anos de CVV, 8 anos de voluntariado. Você se sente realizado? Muito, todo dia. É bom a gente saber que está fazendo um pouquinho para melhorar a vida de alguém. Isso é bom. É possível? É possível. Quem tiver vontade, vem fazer o curso. Já em março vai abrir as novas inscrições. Faça parte desse grupo, que é um trabalho importante e necessário hoje. Correto. O que mais também que eu não te perguntei, que você acha que seria interessante e importante a nossa comunidade saber sobre o CVV, Centro de Valorização da Vida, e o tema que é a essência do trabalho dos voluntários, que é a prevenção ao suicídio? Eu gostaria de deixar assim, uma vez que você reconhecer que a pessoa está falando em suicídio, né, ofereça ajuda. Às vezes você fala, mas eu não sei o que falar. Não tem que preocupar com o que vai falar. É só estender a mão e falar, eu estou aqui para te ajudar. O que você Seja precisa. solidário. E aí você pode indicar essa pessoa para os profissionais da saúde. Vamos lá, vamos ver um psicólogo, vamos passar por um médico, vamos descobrir o que está acontecendo. Essa busca da ajuda é importante, né? Não vamos nos calar, não vamos esperar a coisa acontecer. Já vamos tomar a frente e falar, está com problema? Vamos resolver o problema, seja ele qual for. E não pode deixar para amanhã, para depois de amanhã, porque pode ser tarde. Realmente. Em alguns casos, sim. Não se deixa para amanhã a dor que sente hoje. Correto. Você citou o endereço, Rua Carlos do Carmo, 419, ali pertinho do Bombeiros, a rua atrás do Corpo de Bombeiros, no quarteirão dos Bombeiros da Franca. Mas eu perguntaria também, além desse trabalho localizado na sede do CVV, Rua Carlos do Carmo, 419, tem o atendimento comunitário? Como ele é? O comunitário seria através do CVV Comunidade, né? Então, se alguma comunidade quiser que o CVV vá lá fazer palestras e tudo, faz contato através do e-mail, que é o meio mais seguro, né, da gente poder retornar. E a gente vai providenciar dentro da nossa agenda uma palestra, um curso, qualquer coisa voltada ao tema que a gente vai atuar, né? É possível, então, tudo isso? É possível. Inclusive o Grupo GAS, que é o Grupo de Apoio aos Sobreviventes ao Suicídio.
Se você tem uma comunidade, falar, eu queria ter esse grupo aqui dentro da minha comunidade. Faz contato, a gente vai lá e estabelece tudo o que é necessário para que esse grupo aconteça. Dias e horários durante a semana para o atendimento direto? Eu tenho a partir das 14 horas, mas eu não tenho todos os dias. Né? A gente cai naquela condição. Isso eu estou falando para o atendimento pessoal, né? Então, mas a gente atende até às 20 horas, né? Até às 20 horas. Todos os dias? Todos os dias. Pode acontecer de você bater na porta e tocar até uma campainha. Você tocar a campainha e o voluntário já está atendendo. Então, a pessoa tem que ter um pouquinho de paciência, esperar um pouquinho. Só nessa questão do atendimento pessoal. E no fim de semana? Também tem. Segue Os normal. voluntários, a gente tem uma grade de atendimento, né? E os voluntários estão por lá. Agora, o número 188, refrisando bem, é gratuito e é 24 horas. 188 apenas. Então se eu vou lá e não consigo falar com ninguém, eu ainda tenho a opção de usar o 188, ligar e conversar por telefone a qualquer momento. Correto. Nós valorizamos muito esse assunto, sabemos que realmente é relevante, é importante para a sociedade como um todo. CVV, Centro de Valorização da Vida, que funciona em Franca, atende a região toda e, evidentemente, é um trabalho que deve ser levado até a comunidade, porque num momento ou em outro, nós todos poderemos estar diante de um quadro onde alguém precisará de atendimento. Idebrando Moraes, obrigado pela atenção com o nosso telespectador, pelas informações que você trouxe para o nosso programa e à disposição para que você, no futuro próximo, possa voltar acrescentando outras informações relevantes de interesse da sociedade. Sim, em nome do CVV eu agradeço muito a oportunidade de poder falar desse trabalho e oferecer esse serviço à comunidade. Muito bem, o Idebrando Moraes, coordenador do CVV, Centro de Valorização da Vida aqui da Franca, foi o nosso entrevistado. Obrigado pela atenção, você que esteve conosco em mais essa edição.